Graça e paz, bom dia, galera, tudo bem? Espero encontrar todos bem em nome de Jesus. Vamos lá para mais um dia de leitura bíblica em nome de Jesus. Chama os amigos, chama os parentes, diga para o povo: acorda, povo, no nome de Jesus. Vamos assistir, vamos participar de uma live com o Bispo Rodrigo nesta manhã. Bora, vamos lá, gente. Hoje eu tenho bastante coisa para falar, viu? Temos bastante coisas para nos aprofundar e será poderoso para a glória do nome de Jesus. Será uma bênção. E hoje nós vamos falar de alguns significados extremamente importantes, tá bom? Então quero fazer esse convite a você para estar participando comigo aqui, né, neste tempo poderoso. Vamos lá? Vamos lá, convida aí o maior número de pessoas que você puder, vai clicando aí nos seus amigos, vai chamando todo mundo. Fala, bora lá, povo de Deus, vamos para uma live com o Bispo Rodrigo, vamos aprender da palavra, vamos fazer uma exposição do texto, trabalhar alguns significados, vamos lá? Vamos? Glória a Deus, hoje a nossa leitura é Números capítulo 5, versículo 8, do capítulo 5 ao capítulo 8, né? Versículo não, do capítulo 5 ao capítulo 8. Então vamos lá, compartilha aí, vamos compartilhando com o maior número de pessoas que você puder, com seus amigos, num grupo que você esteja fazendo parte. Vamos lá. E hoje, como eu coloquei aí nos meus status, hoje eu quero falar aí dos significados das ofertas, porque a gente vem falando de oferta disso, oferta daquilo, né? E aí a gente talvez não se aprofunda com o entendimento porquê dessas ofertas, né? Para que essas ofertas? Então, hoje é uma live importantíssima, tá? Para nós que estamos lendo aí, né, o Velho Testamento. Então, é muito importante. Já tomou um café hoje? Já orou ao Senhor? Já falou com Ele? Ou você acordou agora no meu grito? Acordou agora no grito do bispo? Da paz, chamando para a live. Você acordou agora? Não, né? Então vamos lá. Vamos falar com Deus. Adia aí. Bem-vindo, Dilma. Bom dia, graça e paz. Que bom. Vamos lá, pessoal. Isso aí, envia aí para os seus amigos. Eu tenho ficado feliz a cada dia. Nós temos recebido aí pessoas novas. Aí a cada dia tem aparecido gente nova. E isso tem sido uma bênção, né? As pessoas têm falado comigo, têm entrado. Eu tenho ficado agradecido pela participação dos seus amigos, parentes, conhecidos. Então vamos lá, hoje eu quero falar de algumas coisas. Mas vamos lá, hoje nós vamos ler números. A Thaís colocou, tô acordando ainda. Então acorda, Thaís. Glória a Deus. Acorda, povo. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de Números, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, tá bom? Como de costume, só para contextualizar e atualizar todos aqui da live, tá? Nós não vamos fazer uma leitura expressa de todos os versículos desses capítulos, mas nós vamos fazer um comentário e mais uma vez eu vou parar em um determinado capítulo para a gente nos aprofundar, tá, na leitura. E eu pretendo hoje não passar de 1 hora, tá? Antes das 9 ou 9 horas em ponto a gente encerra a live, tá bom? Então vamos lá, Números capítulo 5, nós vamos falar aí da pureza, né, a pureza no acampamento de Israel. Então, nós vamos ver aí alguns pontos extremamente importantes, né? Olha só que ponto crucial e poderoso, né? Deixa eu ler aqui, olha só, capítulo 5, versículo 5, olha o que diz, né? Então o Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, ofender ao Senhor,
prejudicando outra pessoa, será culpado. Confessará o seu pecado e pagará a indenização completa pelo dano causado, com um total a pessoa prejudicada, né? Com um acréscimo de 1/5 do valor, e entregará o total à pessoa prejudicada. Rapaz, eu observei, né, essa ordenança aí a Moisés, né, para fazer isso que vai prejudicar uma pessoa, né? Aqueles que prejudicaram. Se isso fosse nos dias atuais, seria muito bom, né, irmãos? Meu Deus do céu. Seria muito bom se uma pessoa que prejudicasse a outra nos dias atuais, de ofensa. Olha lá que não é uma tentativa, né, contra o corpo da pessoa fisicamente, mas uma ofensa, ofender o Senhor, prejudicando uma pessoa, né? Olha lá, né? Prejudicando alguém, será culpado, e ela precisa fazer o que? Essa pessoa que prejudicou a pessoa precisa confessar o seu pecado e pagar uma indenização à pessoa. Meu Deus do céu, seria muito bom, né? Quem sabe a gente não tinha tantos falatórios no meio da igreja, no meio do povo de Deus, ou até no meio da sociedade, porque aqui se trata da sociedade, da nação de Israel, né? Então, eu olhei para vocês e falei, que interessante. Outro ponto interessante do que nós estamos lendo hoje é a proteção para a fidelidade conjugal, algo extremamente sério, né? Falando aqui de infidelidade, tá bom? Da infidelidade, e claro que nesse ponto aqui onde Moisés está falando da infidelidade, né, ao marido, da sua esposa ao seu marido, né? Então, se a mulher cometesse uma infidelidade, né, ela precisaria passar por um ritual para provar a sua infidelidade. Se foi realmente uma infidelidade, tinha uma consequência terrível, né? Neste caso, a mulher infiel, ela ficaria estéril, porque o sacerdote faria ela beber uma água amarga. Essa água causaria, né, uma esterilidade no seu útero, diminuiria o seu útero e traria um abdômen, um inchaço, melhor dizendo, no abdômen, né? E isso poderia também ser feito se caso o homem suspeitasse de sua mulher, né? Ela tomaria uma água amarga preparada pelo sacerdote. E o que eu observei não foi aqui apenas a questão da infidelidade conjugal, né, da mulher para com o marido, mas o que eu enxerguei aqui é que essa água produziria uma maldição. E aí o sacerdote lançaria essa maldição sobre esta mulher que poderia estar infiel. Porém, essa maldição ela só ela só teria sucesso se a mulher tivesse pecado, né? Se ela não tivesse cometido nenhum pecado, não teria nenhum tipo de resultado. E isso ocorre também para os nossos dias atuais. Às vezes nós ficamos aí com medo, né, de maldições que alguém jogou, palavras que alguém falou, mas deixa eu ilustrar. Meu Deus, está mutado aqui. Deixa eu ilustrar para você, né? Deixa eu ilustrar para você algo. Maldição só pega, irmãos, na nossa vida, ficou melhor, né? Maldição só pega na nossa vida se tiver precedente, né? Às vezes a gente fica com medo de palavras lançadas, alguém que amaldiçoou, alguém que falou, é pastor, é líder, é isso que amaldiçoou. Irmãos, se não tiver nenhum pecado, nenhuma maldição vai atrelar na sua vida. Tá lembrado do texto? Nós vamos chegar lá esse texto logo mais, tá bom? Mas só para lembrar a sua mente, ninguém amaldiçoa quem Deus decidiu abençoar. Nem o diabo, nem sacerdote, nem pastor, nem líder, ninguém. Quem decidiu abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Então a maldição ela só tem sucesso mediante a brechas, né? Mediante a permissão através do pecado. Se não tem permissão, se não tem brecha, nenhuma maldição vai alcançar a sua vida, nenhuma maldição vai alcançar a sua família e os seus filhos. Talvez você diga assim, mas pastor, como não vai ter brecha se nós somos pecadores? Se nós vivemos um corpo corruptível, não é verdade? Não é incorruptível, é corruptível. Um corpo
que nos leva ao pecado, uma mente humana que nos leva ao pecado. Mas qual que é o segredo de uma vida em santidade ao Senhor? O arrependimento. O arrependimento, ele é o maior segredo para que nenhuma maldição alcance a sua vida, a sua família, a sua casa. Então, grave muito isso, peça perdão constante ao Senhor, apresenta diante de Deus, constante ao Senhor o seu arrependimento. Seja inteligente, né? E tenha consciência, porque pecado, ele vai cair no campo do arrependimento quando ele cair na consciência, tá? E aí eu achei interessante, eu estou fazendo o curso de teologia na FTB com o pastor César Cavalcante. Ontem, na nossa aula, né, que eu estava assistindo uma aula com ele ontem, ele disse algo extremamente, mas extremamente poderoso. Nós iremos ser julgados, irmãos, de acordo com a revelação que recebemos. Nós seremos julgados das nossas ações por quanto o Senhor se revelou a nós, né? Tá lembrado que a Bíblia vai dizer que Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância, tá? E aqui ignorância, Deus não está falando de inteligência, Ele está falando de conhecimento. A forma com que Ele se revelou a cada uma das pessoas. Como nós vamos ter pessoas que não conheceram nada das Escrituras, mas Deus se revelou a ela e Deus decidiu salvar. Como nós vamos ter pessoas que Deus se revelou poderosamente e não vamos encontrar no céu, por quê? Porque de acordo com o conhecimento revelado, ela não passou no crivo do Senhor. Por isso que não dá para a gente ter uma igualdade quando se fala do reino dos céus, porque Deus vai cobrar o conhecimento revelado. Lembra do texto? A quem muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado. Então, quanto mais revelação de Deus você receber, mais cobrança você vai ter. Por quê? Porque a verdade está sendo construída dentro de você. Você está tendo ciência da verdade. Você está tendo consciência da verdade. Então, você será cobrado por essa ciência que você está recebendo de Deus. Tá bom? Então, eu quis aqui fortalecer isso, né? Para quebrar esse medo, esse miticismo que acaba assolando a nossa vida, porque, ai pastor, eu tô com medo de maldição, é isso e aquilo. Não, irmãos, escuta, se você não deu brecha ao Senhor, se você não deu brecha ao pecado, corrigindo aí, tá, a minha expressão, a maldição não vai ter precedente, ela não vai ter espaço para agir na minha e na sua vida. Agora, se eu e você vivemos uma vida desregrada, né, dando brecha, desobedecendo a palavra de Deus, meu querido, pode correr. Pode correr, porque se tiver maldição, ela vai cair sobre a sua vida. Não tem jeito, tá? Não tem jeito mesmo. Então, o segredo é manter uma vida de santidade ao Senhor. Manter uma vida ilibada na presença do Senhor. Manter uma vida sólida na presença do Senhor. Amém? Não perfeita, porque ninguém é perfeito. E aqui eu não estou tratando sobre perfeição, tá? Aqui eu estou trabalhando sobre santificação, santidade ao Senhor, dependência do amado Espírito Santo, tá bom? Embora nós estejamos lendo o Velho Testamento, tá? Então, quero deixar aqui esse posicionamento, né? Então, isso também, se fosse os nossos dias atuais, meu Deus, talvez o SUS ia diminuir muito a demanda, né não? Se cada mulher infiel, se cada homem infiel se tornasse estéril, nós íamos ter aí uma demanda muito baixa no SUS, né? Sobre muitos aspectos, e aqui eu não quero detalhar os aspectos, tá bom? Mas vamos seguir. Números capítulo 6 vai falar de algo também muito expressivo para a nossa vida e para a nossa vida como cristãos que somos, que vai falar de voto, né? Então, no capítulo 6, a gente vai ouvir aqui sobre o voto do Nazireu. E algo que me chamou muita atenção, irmãos, é que esse voto do Nazireu não foi dado apenas aos homens, foi dado também às mulheres. Porém, quando a gente vai detalhar as escrituras sagradas, nós não encontramos muitas mulheres, ou melhor, nós não encontramos nenhuma mulher especificamente, tá?
com o voto do nazireu, né? Mas ele foi dado, olha só, eu achei muito interessante, olha lá, ó, capítulo 6, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas, não usará vinagre feito de vinho, nem de outras bebidas fermentadas, e não beberá suco de uva, nem comerá uva ou passas, enquanto estiver sobre o voto nazireu. Não beberá, nem colocará coisa alguma que venha da videira, nem mesmo semente ou casca de uvas. Enquanto durar o voto, o nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo, deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Então, esse nazireu também, ele é um voto. Então, o voto, ele, claro que ele pode carregar a vida inteira, a pessoa pode decidir isso de acordo com o que ela falar com o Senhor, ou ele pode determinar um tempo, tá? Ele pode determinar um tempo dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero fazer um voto de nazireu durante 1 ano, durante 5 anos, durante 10 anos, né? Então, e o importante aqui, tá bom? O importante aqui, o texto bíblico não está trabalhando o vinho aqui, né, como um pecado. Beber vinho é um pecado. Ele está falando que deixar de beber vinho aqui é um voto, tá bom? É um voto ao Senhor, até porque o vinho, né, a bebida aqui da vinha era uma bebida cultural dos judeus, e é até hoje, né, uma bebida cultural, tá bom? E claro que aqui o vinho não é o vinho alcoólico misturado com álcool, tá bom, irmãos? O vinho aqui era o vinho da fermentação da própria uva, tá? Então vamos ater isso, porque daqui a pouco tá um monte de crente indo lá pro atacadão, para as degas da vida, comprar vinho e encher a cara. E lembre-se que o vinho de hoje não é o vinho de antigamente. O vinho de antigamente era o vinho puro, sem uma contaminação de bebida alcoólica, né, da cachaça em si, tá bem? Tinha sua fermentação alcoólica devido à concentração da própria uva. Escute, existem uvas extremamente alcoólicas devido à sua própria fermentação. Então, grava-se isso aí no nome de Jesus, tá bom? Grava-se isso, tá? Então, essa parte de que Noé tomou o suco da uva lá, o vinho, e ficou embriagado, foi da sua própria fermentação. Existem uvas que estão extremamente, com a fermentação extremamente fortes, que só o suco da uva vai embebedar uma pessoa. Não necessariamente precisa ter aí o acréscimo do álcool, como a gente vê hoje, que já é costume. Hoje um vinho, ele vai ter uma concentração de álcool muito forte, tá? E não é na concentração da uva, é o acréscimo de tantas porcentagens de bebida alcoólica, de cachaça, né, da cana no meio do vinho, tá? Então tem essa separação, tá bom? E aí ele não podia beber o suco, né? A bebida vinho, que era o suco de uva mesmo, não podia ter contato com a vinha, tá bom? E eu me lembro que em 2015, desde 2015, o Senhor me pediu, né, o vinho. Eu tinha o costume de tomar um cálice de vinho e o Senhor me pediu, e de lá para cá eu encerrei. Então vai fazer aí, exatamente, vai fazer 2015, 10 anos, 11 anos que eu não coloco mais nada de vinho, tá? De vinho mesmo, tá? Suco de uva eu tomo normalmente, mas o vinho mesmo eu não tomo. Os médicos dizem que um cálice por dia é muito bom, e aqui eu não quero fazer apologia à permissividade ou à negatividade, eu só estou compartilhando uma experiência, tá bom? Com vocês. Então, esse voto nazireu, ele tem um tempo determinado. Então, você pode aí falar que o voto é a vida inteira, mas como você pode determinar? Eu quero ficar 5 anos sem cortar o cabelo. Nesses 5 anos sem cortar o cabelo, eu vou atrelar o vinho, eu vou atrelar a vinha, né, que é a uva em si, tudo concernente à vinha,
eu não vou me separar, é um voto diante do Senhor. Agora, claro, irmãos, vamos lá, no nome de Jesus, vamos lá. Eu vou fazer um voto da uva, bispo, do Nazireu. Mas você não gosta de uva? Você não gosta do suco de uva? E aí? Não terá significado para você, tá bom? Então, aqui era um voto expressivo, por quê? Porque para os judeus a uva era uma fruta comum e era uma fruta cultural. As bebidas eram feitas do suco da uva. Então, basicamente, todo judeu tomava vinho, tomava o suco de uva, tomava a bebida feita pela uva, tá? Então, era um costume cultural. Então, basicamente, é como o nosso costume hoje do café com leite, né? Ou de um suco de laranja, que é a nossa bebida tradicional, ou de um suco que você entenda que é tradição aqui para nós tomarmos, né? Não é uma questão de gosto, é tradição, todo mundo toma. Vou pegar hoje, né? Vamos pegar hoje aí para a gente dar um exemplo. Hoje o brasileiro tem costume, boa parte, né? Boa parte de tomar refrigerante. No caso aí, muitos tomar Coca-Cola, né? Então, vamos lá, vamos deixar de tomar Coca-Cola num voto que eu vou fazer para o Senhor. Vou deixar de tomar refrigerante, né? Então, aí esse voto, tá bom? E aí o importante aqui, embora a gente não esteja falando, mas me veio à memória, é bom a gente ter um entendimento da separação também de jejum e voto, tá bom? Às vezes, nós como igreja, nós confundimos jejum e voto. Aí a gente instala um jejum na igreja, como a gente costuma fazer na nossa igreja. Aí o crente não faz o jejum estipulado pela igreja e fala assim, não, meu jejum vai ser do refrigerante. Então não é jejum, é voto, tá? Porque o jejum é se abster de alimentação, tá? Toda vez que você comer, você não está fazendo jejum, você está fazendo o voto. Vou fazer jejum do refrigerante. Não, é voto do refrigerante, tá? Porque o jejum necessita tirar alimento, não apenas bebida, tá bom, irmãos? Se você vai tirar uma bebida, então é um voto. Eu vou tirar chocolate, eu vou tirar um voto, tá bom? O jejum literalmente é ficar sem comer, tá? Quando a gente vai olhar nas escrituras sagradas, o jejum está atrelado de ficar sem comer. Pode ver que a jejum, a gente não vai ver um outro tipo de jejum na Bíblia, a não ser que seja voto. Nesse jejum de aí que o pessoal está tirando o alimento, eu vou tirar o celular. Não, então não é jejum, é voto, tá? Deixa bem explicado aqui para que você possa entender, tá bom? É voto, tá bom? Estão comigo aí, estão acompanhando? Então não vai chamar o seu jejum mais de jejum. Tirei o celular, tirei rede social, tirei televisão. Não é mais jejum, é voto. Sim, Selma, pode ser chamado de propósito? Pode, porque o voto é um propósito com Deus, tá? É um propósito. Propósito e voto tá na mesma linha de raciocínio, tá? Só não pode ser jejum, embora o jejum também seja um propósito, mas quando a gente vai analisar a palavra jejum, está dentro do campo, e aí eu estou falando do significado, tá, irmãos? Quando eu vou estudar a palavra jejum, está dentro do campo de se abster de alimento, tá? A Tecília colocou aí, né? A mãe de Sansão ter recebido a ordem de não beber vinho indica que ela talvez tenha feito um voto de Nazireu. Então, na realidade, no caso da mãe de Sansão, ela fez ali um voto ao Senhor durante o período da gestação, porque só era o período da gestação. Depois que passou a gestação, aquela mulher, ela voltou a beber vinho, a beber o suco de uva, né? E aí Deus não impede ela de raspar a cabeça dela. Diz que ela não poderia beber vinho, porque isso contaminaria o menino que ele estava chamando como Nazireu, e não poderia cortar o cabelo da criança. O dela estava tudo normal, tá? Não há nenhuma, pelo menos eu me lembro do texto. Se tiver o texto aí, procura aí, me passa aí, porque agora eu não consigo ler.
Mas se estiver aí falando restrição, deve estar aí no começo mesmo, de Juízes 13, né? Deve estar aí falando, porque é bem no início da separação, quando Deus ordena a mãe dele a não beber mais o suco da vinha e nem comer uva durante o período de gestação, os 9 meses. Depois ela volta a beber e a comer uva normal, mas ele, Sansão, não poderia, tá? Agora, em questão do cabelo, porque o voto nazireu não é só se abster da vinha, né? É se abster da vinha, né? Suco e fruta, é não cortar o cabelo, não tocar em coisas impuras, em cadáver, seja de humano ou de animais. Então, não é só, não vou beber mais suco de uva, virei nazireu. Não. Nazireu, ele tem mais outros contextos, tá bom? Então, aqui, se a gente, é que a gente não vai continuar lendo, porque eu não quero gastar, preciso falar de outros aspectos. Mas você pode ler aí todo o capítulo 6 e você vai ver que existe aí mais coisas para o nazireu, tá bom? Mas é muito importante falar, né? Esse ponto dela não entra como voto de nazireu, por quê? Porque ela só não bebeu o suco da uva. Ela só não comeu uva nesse período e não tocou em coisas impuras, tá bom? Mas ela cortou, se tiver que cortar o cabelo, ela não fez esse voto do não cortar o cabelo, tá bom? Não foi uma ordenança ao Senhor, tá bom? Agora, se você achar o texto expresso aí, coloca aqui pra gente, a gente vai comparar e aí a gente volta, porque eu não me lembro agora. Sinceramente, eu não me lembro no detalhe do cabelo, tá bom? Então precisava também ter o voto do cabelo. Ela falou aqui pra mim que não fala não, tá aqui do meu lado já lendo o texto. Mas vamos lá, vamos seguir, tá bom? Aí vai ter aqui a sequência, né, do capítulo 6, a bênção sacerdotal, sobre a vida de Arão e de sua descendência, seus filhos. Oferta para consagração, bom? Então, aqui, oferta de consagração, e nós vamos ter aquelas repetições, nós vamos ver Arão, e aqui, claro, Deus falar a Moisés, tá bom? Para apresentar, né, as ofertas, e aí nós vamos ter essas repetições de novilho, de carneiro, de bode, cereal, do azeite, de incenso, bacias de ouro, bacias de prata. Nós vamos ouvir aqui nesta leitura de hoje, né? Números capítulo 7, versículo 1 vai dizer assim, ó, no dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele ungiu e consagrou junto com toda a sua mobília. Então, olha só que importante, né? Bispo, eu posso consagrar um objeto ao Senhor? Pode, mas esse objeto é ao Senhor. Tá? Do mesmo jeito que a gente consagra, desculpa, do mesmo jeito que às vezes o maligno, tá? E aí é a imitação do diabo, tá? É a imitação do maligno de Deus, imitando Deus. Ele consagra objetos e vai fazer muito mal para nossa casa, a entrada de objetos consagrados, comidas consagradas ao inimigo, vai fazer muito mal. E aí é um texto bíblico, não coma comida consagrada, tá? A gente também pode consagrar, mas deixa eu reafirmar aqui algo poderoso, tá? A gente vê muitos crentes dizendo assim, bispo, ora pelo meu carro, consagra o meu carro. Bispo, ora pela minha casa, consagra a minha casa. Bispo, ora pela minha família, consagra a minha família. Irmãos, preste bem atenção. Todas as vezes que eu consagrar algo ao Senhor, eu estou dizendo que aquilo pertence ao Senhor. E se aquilo pertence ao Senhor, eu já não posso utilizar apenas para o meu bel prazer. Tudo que eu consagro ao Senhor, eu consagro a serviço do Senhor. Então, se você pedir para um pastor consagrar, apresentar o seu carro, o documento do carro, você está consagrando o seu carro a serviço do Senhor. Então, seu carro serve para levar os irmãos para a igreja, seu carro serve para socorrer os irmãos para um hospital, uma necessidade de uma família mais carente, que não tem um carro. Ou seu carro serve só para você andar e que você não gosta de levar os crentes chegar com pé sujo, você fala, ai meu Deus, o irmão vai vir com pé sujo e vai sujar o meu carro que eu mandei lavar. Então você não consagrou seu carro, Senhor. Então pense bem antes de você decidir consagrar algo ao Senhor. Ah, eu quero consagrar esse instrumento ao Senhor, né? Os meninos músicos aí compra guitarra, violão,
bateria, instrumentos no gerais. Aí esse camarada que consagrou os instrumentos ao Senhor, um saxofone, um trompete, depois vai num casamento tocar música secular. E aí? Você consagrou ao Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que não há distinção entre não há comunhão, entre o santo e o profano. A gente sabe aqui, né, e eu como pastor eu sou muito bem posicionado, música de Deus é música sacra e música secular é música secular, irmãos. Não adianta, que a gente já sabe pelos estudos da psicologia sobre musicoterapia que toda música tem uma influência sobre a nossa vida. E se a música não falar a respeito de Deus, ela vai trazer qualquer tipo de contaminação sobre nós. Até músicas, escuta, até músicas que se diz sacras, santas, tá? Ela é perigosa se a gente não analisar os contextos. E aí tem uma profundidade muito grande. Aqui eu não quero falar sobre música, mas só para você ter noção. Então, eu estou falando de consagração. Então, se você consagrar, eu consagrei meu violão, mas seu violão está tocando música num barzinho, seu violão está tocando num casamento música secular, está tocando pagode, samba, que não tem nada a ver, que não glorifica a Deus, então, opa, você não consagrou a Deus, cuidado. Se você consagrou ao Senhor, é ao Senhor, tá? Não dá pra gente de sair duas fontes. Bispo, está sendo muito radical. É isso mesmo. O que é consagrado ao Senhor é para o Senhor. Por isso que você precisa pensar, vou consagrar a minha casa ao Senhor. Mas você recebe quem na sua casa? Você faz cultos na sua casa? Você faz reuniões de oração? Você chama amigos para orar, para ler a palavra? Ou você quer a consagração da sua casa só para você ter proteção? Mas tem tudo na sua casa, menos louvor. Tem tudo na sua casa, menos oração. Então você consagrou a sua casa mesmo ao Senhor? Você é uma pessoa que consagrou a casa ao Senhor, mas não gosta de receber visitas. Você consagrou ao Senhor a sua casa? Então, são alguns pontos que a gente começa a querer consagrar e não tem noção. Se você consagrar o Senhor, você está dizendo que é a serviço do Senhor. Você pode consagrar uma veste, uma roupa sua? Pode. Um objeto seu? Pode. Mas lembre-se, tudo que você consagrar é para o Senhor. Tá? Então tem essa compreensão. Então aqui a gente vai ver Moisés, ele consagrar, né, os objetos, as mobílias, né, para o altar. Os líderes, né, os chefes de tribos haviam realizados, né, vamos lá, eu parei aqui, todas as mobílias e o altar e os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com a sua oferta. Por que eu quis ler até o versículo final do versículo 2, né? Os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados. Porque a gente estava conversando aqui em casa e aí eu comentei com a Tê, eu falei, Tê, quando Moisés fez o censo, não foi Moisés literalmente que contou ali aqueles, né, 740 mil soldados. Então tinha líderes que ajudavam Moisés, né? E aqui, agora no capítulo 7, fica claro, né, o que eu comentei com ela, e talvez pode ter sido dúvida sua também, né? Moisés lá teve que ter muito tempo de contar. Claro que teve que ter tempo, mas não foi ele. Porque, irmãos, escuta, no ministério a gente não trabalha sozinho, tá? Nós não trabalhamos sozinhos, nós temos aí muitas pessoas que nos cercam. Então, logo eu incentivo, não tenha um ministério centralizador. Você que é pastor, você que é líder, tira o ministério da sua centralidade, senão você vai morrer, você vai pirar, a depressão vai te pegar, a síndrome vai te pegar. Então, tira o ministério centralizador. Nós estamos vendo isso já no início da palavra, aqui logo nos inícios dos livros, tá? Se tratando aqui de Moisés e Arão como uma figura sacerdotal, tá bom? Porque nós vamos ver mais os patriarcas mais atrás, mas a gente tem essa figura, né, de ministério, de sacerdote, tal, de liderança, mas aqui a partir de Moisés e Arão. Então aqui nós estamos vendo uma liderança sacerdotal, uma liderança profética, sem ser centralizadora. Então meu pastor, meu líder, quer fluir, tira as coisas da sua mão. Tem coisas que é para você fazer na sua mão, tem coisas que não, deixa outros fazer. Vão fazer do seu jeito? Não, mas o importante é que eles façam.
e que aquilo que eles façam sirva para a glória de Deus, tá bom? Então não seja, recado do céu, não seja centralizador. Você quer que o seu ministério cresça, você quer que o seu departamento cresça, você quer que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que o pastor te responsabilizou, flua, cresça e dê fruto. Não seja centralizador. Você não é o comandante, você não manda e desmanda ali, não é essa a versão, tá? O líder, ele é um servo e que ele precisa dar fruto. E para dar fruto, ele precisa descentralizar. Ele vai direcionar, ele vai mostrar o caminho, mas ele vai descentralizar. Ele vai tirar da mão dele. Muitas pessoas têm medo de descentralizar. Sabe por quê? Porque quando nós descentralizamos, não existe glória para nós. A gente divide a honra, a glória sempre é do Senhor, mas a honra não existe só para o pastor. Agora a honra é compartilhada com o co-pastor, com o pastor auxiliar. A honra é partilhada com o líder, né? Então tem gente que não gosta, por quê? Porque ele vai deixar de ser visto. Como diz bem o pastor Abe Uber, né? Quando a gente descentraliza, não é a gente mais que expulsa os demônios. As curas não acontecem mais nas nossas mãos, acontece na mão de toda a igreja, de toda a liderança. E aí o que acontece? A igreja deixa de ver o pastor e volta os olhos para Jesus. A igreja deixa de ver o líder e volta os olhos para Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, porque Jesus está agindo na vida de todos, na mão de todos, no coração de todos. E isso não vai menosprezar, não vai diminuir o papel do pastor e da liderança, tá? Então isso é poderosíssimo. Você que aprender a descentralizar, você vai ter um ministério muito fluente. A Mari colocou, o sogro dele deu esse conselho há uns capítulos atrás também, que ele precisava de ajuda, de ajudantes, né, bispo? Sim, Moisés recebeu essa direção do seu sogro Jetro, né? Então Moisés recebe sim esse conselho e ele usa esse conselho e dali para frente, né, as coisas se mudam. E escuta, Jetro também era sacerdote, tá bom? Jetro, ele tinha um sacerdócio também, tá? Então, quando a gente vê o sogro de Moisés falando, ele tinha um peso, ele tinha uma orientação divina para chegar. A Tecília chamou de visionário. Sim, visionário mesmo, com mais sabedoria do que Moisés. Mesmo Moisés escutando a Deus, Deus decidiu usar o sogro dele para falar a Moisés, né? Então isso é poderosíssimo, tá? Então, nós vamos ver aqui, né, esses pontos. Outra questão muito importante de detalhar aqui, né, no capítulo 7 ainda, é a divisão dos coatitas, né? Nós vamos ver que houveram algumas divisões aqui quando se traziam ofertas, né, para os sacerdotes, se dividiam ali entre as 3 tribos de Levi. Dentro da tribo de Levi tinha três líderes, né? E ali se dividiam, né, entre esses líderes. E aí, aqui na divisão dos coatitas, né, porém eles não recebem nada, né, não recebem nem bois nem carros de bois, pois era seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. E aqui, sabe o que a gente aprende aqui? Irmãos, é tanto aprendizado que a gente aprende, sabe, lendo as escrituras sagradas, que é difícil a gente separar uma hora para falar de tudo, né? E ainda não consegui falar o que eu quero, mas vamos chegar lá. A gente está vendo aqui, ó, levitas, todos são levitas, né? Eu vou ler para vocês entenderem, né? Então, olha lá, né? Depois que Moisés faz toda a consagração tal das ofertas, aí fala assim, ó, trouxeram seis carroças cobertas com 12 bois, uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder. E apresentaram essa oferta ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés, receba as ofertas deles, então da comunidade de Israel, tá? Receba deles para usar no serviço da tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas, conforme o trabalho de cada um. Então, escuta, dentro da igreja, a gente está falando dos levitas que eram os servos, eram os trabalhadores. Então, dentro da igreja, vamos ter trabalhos distintos. E sabe o que a igreja trabalha? Algo igualitário. Irmãos, não dá para ter igualitário, porque cada líder tem uma responsabilidade. Cada líder tem seu papel.
E às vezes a gente quer que nós, pastores, agimos com igualdade para todo mundo. Não dá. Porque às vezes aquilo que eu exijo, né? Eu tenho aqui com a gente aqui. Quem está aí da igreja Rave aí? Né? Tá a Mari tá lá em Bertioga. Bertioga, é isso? Bertioga não, como que é o nome? Guarujá. A Mari está em Guarujá. Tem a Sandra aqui, que também é da Rave. Quem mais está aí da Rave? Dá um alô. Eu vi a Clara. Quem mais? Ellen. Né? Então, quem é da Rave? Então, a gente precisa entender que dentro do ministério não dá para trabalhar com igualdade. Por quê? Porque quem muito é dado, muito é requerido. Então, olha só, preste atenção. E aqui Moisés deixa isso muito claro. E é uma orientação divina. Tá? É uma orientação de Deus. Ó. Então Moisés recebeu a carroça e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois. A divisão dos gersonitas. Então, gersonitas era uma das gerações dos levitas para o seu trabalho. E 4 carroças e 8 bois, a divisão dos meraritas, tá? Outro aqui, ó, meraritas, a outra. E para o seu trabalho. Todos realizavam suas tarefas sob a supervisão de Itamar, que era o filho do sacerdote. Então, Itamar, ele liderava essas 3 gerações, gersonitas, meraritas e coatitas, tá? E olha só, né? Então, ele deu bois, uma quantidade de bois para os gersonitas, então 2 carroças e 4 bois. E para o meraritas, ele deu 4 carroças e 8 bois, o dobro. Ah, mas não é tudo geração, mas o trabalho era diferente. O trabalho tinha que ter mais mão de obra, tinha que ter mais esforço. Então, líderes que estão aqui nesta manhã, cuidado com essa igualitariedade, né? Essa igualdade que a gente quer trazer, não tem jeito. A gente tem que entender que para cada ministério tem a sua dificuldade, tem a sua mão de obra, tem a sua tarefa, né? Cada um tem a sua responsabilidade diferente. E se a gente está dando mais a um ministério e menos ao outro, não é porque a gente gosta mais, ou ama mais, ou olha menos, não. É porque um vai exigir mais ou menos de nós. Um vai exigir mais ou menos atenção, um vai exigir mais ou menos recurso, um vai exigir mais ou menos mão de obra. Então depende da sua atividade, do seu trabalho desenvolvido dentro do sacerdócio, dentro da igreja. E olha o versículo 9. A divisão dos coatitas, né? Porém não deu carros nem bois. Olha lá, os coatitas não receberam nada. Por quê? Pois era de seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Então, olha só. Os gersonitas e os meraritas não carregavam a arca da aliança. Ou seja, os gersonitas e os meraritas não tinham a honra de carregar a presença de Deus, que era a arca da aliança. Né? Eles não tinham. Mas aqueles que tinham a honra não receberam nem carros e nem bois. Mas eles tinham a honra de carregar no ombro. E aqui, quando eu li essa palavra, sabe para onde que me arremeteu, irmãos? Lá para o livro de Samuel. Quando a gente vai ver o rei Davi cometer um erro absurdo, irmãos. Aquele erro de colocar a arca no carro de bois foi um erro absurdo. Por quê? Porque Deus tinha separado, além dos levitas, não era qualquer levitas, era uma geração de levitas, eram os coatitas. Não eram os gersonitas, não eram os meranitas, eram os coatitas. Apenas os coatitas deveriam carregar a arca no ombro. Então, esse texto, quando eu li isso aqui, eu falei, tá vendo? Não adianta, pastor, vou chamar a sua atenção. Não trate todo mundo com igualdade, não dá. A Bíblia está nos mostrando isso, não dá. Ah, pastor Bispo, peraí, mas a gente não está no Velho Testamento. Vamos para o Novo? Você quer ir para o Novo comigo? Vamos analisar Jesus, o apostolado com os discípulos? Jesus tratou igual? Não. Jesus não tratou. Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12, ele chama para responsabilidade Pedro, Tiago e João. Ele chama para orar junto com eles
Pedro, Tiago, João. Ele traz revelações do Monte da Transfiguração para Pedro, Tiago e João. Não são todos. Então, nem no apostolado de Jesus existe igualdade. Aí, vamos lá. Aí nós, pastores, em pleno século 21, nós queremos trazer igualdade. Não vai dar. Não vai dar. Tá acontecendo alguma coisa aí que eu não vi, gente? Tá travando. Deve ser a sua internet, Mari. Porque tá normal, tá bom? O pessoal tá falando que tá normal. Então, escuta. Não vai dar pra gente tratar igual. Ai, o pastor, às vezes a gente vê, presta atenção, às vezes a gente vê a igreja crítica. O bispo tem que tratar todo mundo igual. Todo mundo não é filho, todo mundo não é líder, todo mundo não é discípulo. Irmãos, Bíblia. E olha que eu sou do conceito também de trazer para a igualdade, de tratar todo mundo igual. Mas olha só o que o texto está imprimindo em Números. E olha só o que a gente vê nos evangelhos do Novo Testamento. Não dá a gente caminhar nessa parte de tratar todo mundo igual. Primeiro, a gente vai estar desvalidando a vida de alguns discípulos que estão ali, dando a vida, sabe, desempenhando um excelente trabalho, comparecendo, e outro que não está nem aí, não está comparecendo e quer receber a igualdade. Outro que está fazendo uma função mais leve e quer ser tratado igual. Não dá. Quem muito é dado, muito é requerido. E logo aquele que muito dele é requerido, vai ser dado muito para ele. Então, olha aqui, isso aqui é muito poderoso, irmãos. Como Deus está abrangendo e falando com a gente poderosamente. Meu Deus, a hora foi embora. Eu acho que eu vou encerrar aqui, eu vou deixar para amanhã, tá bom? Eu vou deixar para falar, eu ia falar hoje com vocês sobre qual o significado das ofertas. Eu vou deixar para amanhã, tá bom? Amanhã não consegue falar do outro. Eu vou deixar para... Mas isso aí seria rápido, mas eu não vou conseguir falar em 8 minutos, que é a proposta, tá? Eu não vou conseguir falar das ofertas em 8 minutos. Não dá, tá bom? Então o que eu vou fazer? É muita coisa. Eu falei para vocês, irmãos, é muitos detalhes, é muita riqueza. A palavra de Deus, ela traz muita riqueza. Muita riqueza. Então, a gente vai ter, né? Então, concluindo aqui, tá? Então, não queira, tá bom? A Thaís colocou, fala aí, mas se eu começar a falar, Thaís, eu não vou conseguir concluir, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou falar amanhã. E amanhã, a live de amanhã vai ser mais tarde, tá bom, queridos? Por quê? Porque eu não vou conseguir pela manhã. Amanhã é nosso culto de ceia, tá bom? É o nosso culto de ceia, então amanhã eu vou estar no culto pela manhã, né? Eu vou sair de casa às 6 horas da manhã para chegar na igreja às 7 horas e o culto é às 9 horas da manhã. Tá achando que é fácil? Por isso que eu tô dizendo, quem muito é dado, muito é requerido, tá? Então, você vê lá o bispo lá na igreja pregando, cantando, eu quero essa vida. Você quer levantar no domingo 6 horas da manhã e ir para a igreja chegar lá 7 horas da manhã? Então não é fácil não, mas glória a Deus por isso, não é verdade? Glória a Deus. Então, está estendido ao convite a você, se você não tem igreja, ou se você tem igreja, é à noite e você quer participar com a gente do culto, 9 horas da manhã nós vamos estar com o culto de celebração, de ceia do Senhor, será um culto poderoso, um tempo poderoso para a glória de Deus. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui em Números capítulo 7. Amanhã eu vou falar sobre o significado das ofertas, tá? Amanhã eu falo sobre os significados das ofertas, tá bom? Qualquer coisa eu vou colocar lá qual é o melhor horário. Como do amanhã a gente tem a parte da tarde, tudo bem que eu vou estar num compromisso. Talvez eu deixe para falar à noite, tá bom? Às 11 horas da noite. Será que é um bom horário? Não. 10, 11 horas? Diga aí para mim. Qual que é o bom horário? 10, 11 horas? A Thaís colocou aqui. Acredito que o correto é ter equidade, né? Não é tratar igual, mas oferecer o que a pessoa precisa para continuar.
Cada um tem uma necessidade diferente, assim como cada área da igreja. Corretíssimo, Thaís, corretíssimo, né? Então a gente precisa ser justo, mas a justiça não vai estar dentro da igualdade, tá? Grave muito isso, né? A palavra que a Thaís usou aí, equidade, ela tá tratando sobre justiça, né? Então você vai ser justo com a demanda, você vai ser justo com a forma de tratar, mas a justiça não está dentro da igualdade, tá? Porque a justiça vai demandar de como eu vou analisar caso a caso, tá? Então, a atenção vai ser a mesma, mas o resultado final da justiça vai ser diferente, tá? Então, quando eu tentar ser justo de acordo com a demanda, com o trabalho, com a atividade, com o departamento, é tudo diferente. Então, pare, né? Se você é pastor, pare de querer andar na igualdade, não dá. E se você é liderado, pare de querer que o seu pastor trate, não, tem que estar dando mundo igual, um monte de gente mimizenta, não é assim? Meu Deus do céu, aprenda aqui com a palavra de Deus hoje comigo, tá? Aprenda aqui, olha só, nós estamos vendo, né? E olha que Moisés foi um grande líder, e eu vou dizer, eu nunca vou chegar ao nível de Moisés. Ele foi um grande líder, um homem que falava com Deus, e aqui é direcionamento de Deus. Não tratou ninguém com igual, tratou com a necessidade. Então, os gersonitas tinham necessidade de 2 carruagens apenas. Os meraritas tinham necessidade de 4 carruagens, né? E os coatitas não tinham necessidade de nenhuma carruagem, porque a Arca da Aliança não era para ser levada em carros de boi, era para ser levado no ombro, né? Então, fica aí a dica. Que Deus abençoe você, que você seja uma bênção no nome de Jesus. 3 minutinhos para acabar. Alguma dúvida? Se tiver, você tem 1 minuto para perguntar, tá bom? Aí nós vamos ver mais à frente, enquanto eu estou aguardando você fazer a sua pergunta ou a sua dúvida, tá bom? Eu vou caminhando aqui para falar do capítulo 8, tá? Só para me passar por ele mesmo, tá? Capítulo 8, a preparação das lâmpadas, algo importantíssimo da gente entender. E a consagração dos levitas também é muito importante vocês entenderem, né? A consagração, a separação desses homens que estavam separados. Por isso que a igreja, ela caminha, irmãos, né? Hoje é diferente, hoje nós não temos levitas e sacerdotes. Hoje nós temos cooperadores, obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, e bispo, né? E a gente tem dentro ainda da igreja missionários, evangelistas, mestres, que aí são ofícios, né? São ofícios que um missionário pode ser pastor, um missionário pode ser presbítero. Então, missionário, profeta, mestre, já são ofícios do ministério, né? Não são cargos estipulados para a igreja. Muitas igrejas, eles fizeram uma mudança. Então hoje a igreja celular não fala tanto do diaconato, fala mais da liderança e do obreiro, depois o presbítero e o pastor, mas todo líder já é um diácono, porque o diácono é um cooperador, o diácono é um trabalhador, o diácono é um levita, na realidade, que cuida dos utensílios, cuida do templo, e não só do templo, mas cuida de vidas, porque o diaconato bíblico, ele cuidava de pessoas, eles visitavam órfão e viúva. O diaconato, ele trabalhava a assistência social da igreja, visitando essas famílias carentes. O diaconato oravam, e a gente tem um diaconato às vezes tão fraco. Desculpa, me perdoe se eu pareço ser um pouco agressivo aqui, meu Deus, já foi. Às vezes a gente tem um diaconato tão fraco, irmãos, que surge um problema, o diaconato corre. Quer chamar o presbítero, quer chamar o pastor. Mas o diácono vai olhar. Os 7, se não me falha a memória, os 7 diáconos que foi levantado. Né? Os 7 diáconos que foram levantados nas Sagradas Escrituras. Os caras eram, sabe, fora da curva. Os caras oravam, o demônio manifestava, a cura acontecida. A gente vai ver o primeiro mártir do Novo Testamento ali após a morte de Jesus, que é Estevão. Olha o que Deus estava fazendo na vida daquele diácono. E a gente hoje tem o diaconato na igreja fraco, às vezes reclamão, mimizento, né? Não, sangue e fogo.
Reclama se vai à igreja, reclama se a igreja está limpa, reclama se a igreja está suja. Não é para você reclamar não, meu querido, é para você atuar, para você fazer. Eu tenho trabalhado com a nossa liderança. Não seja o motivador do problema. Seja o resolvedor, o solucionador do problema. Chegou, tem um problema, não é para você atear gasolina e mais fogo, é para você apagar. É para você resolver. A igreja está suja, então vai limpar. Não vai mandar no grupo, ó, gente, a igreja está suja e ninguém limpou. Você está aí, limpe a igreja. Ah, deixar isso aqui fora, então bota no lugar. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos ser pessoas que solucionem os problemas e não que criem problema. E eu vou encerrar aqui porque senão eu pego pesado e é melhor eu parar. Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que você seja uma bênção, que essa leitura da palavra do Senhor amadureça a sua vida. O horário, irmãos, eu vou fazer o seguinte, tá? Lá no meu status eu vou colocar uma enquete do horário, tá bom? Vou colocar uma enquete do horário para fazer a live amanhã, tá bom? E aí vocês respondem lá. O horário que tiver mais pessoas eu vou fazer, tá bom? Eu sei que muitos estão nos cultos, então a minha meta é fazer depois das 10, tá bom? A minha orientação. Por quê? Porque tem gente que está comigo aqui que vai participar do culto da noite da sua igreja. A igreja começa às 6 horas, termina às 8 horas. Então 9 horas você chega em casa, até que você prepare uma janta ali. 10 horas você está livre. De 10 ou 11 horas, tá bom? Porque à tarde eu tenho um compromisso. Eu vou sair da igreja e tenho um compromisso, não vai dar. Tá bom? Então se você estiver comigo às 10, eu te aguardo. Vamos. Aí, amanhã, às 10 horas, eu falo sobre o significado das ofertas, né? De todos os animais e utensílios ali das ofertas, tá bom? Então, tá bom? Vamos lá, eu vou montar uma enquete lá nos status do Instagram e você responde lá. Deixa a sua resposta lá. Qual o horário melhor para você para a live de leitura da palavra bíblica, tá bom? Beijo no coração. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, como a sua escritura, como a sua palavra, ela é inspiradora e poderosa para a nossa vida. A cada dia eu tenho agradecido ao Senhor pelo crescimento, desenvolvimento e a visão que o Senhor tem nos dado. E claro que está sendo uma visão extremamente bíblica, apenas com a exposição do texto. Nós não estamos trabalhando o significado profundo teológico, porque nós não temos tempos e esse não é o nosso intuito. O nosso intuito é apenas trazer a alusão do texto expositivo, a exposição das Escrituras Sagradas e analisar o que realmente está escrito apenas. Depois, em uma outra oportunidade, nós talvez buscaremos os significados de muitas coisas, né, mas apenas buscamos de algumas. Então nós queremos agradecer ao Senhor. Eu agradeço por cada irmão, por cada irmã que participou hoje. Hoje foi um número gigantesco de pessoas que estiveram aqui conosco. Nós queremos agradecer. Que o Senhor possa falar poderosamente na vida deste líder, deste pastor, desse servo, desta ovelha que está ali para somar e servir ao seu rebanho. Eu, nesta manhã, como sacerdote, como pastor, eu abençoo esta pessoa e que ela receba essa palavra, que ela entenda que no reino do céu não existe igualdade. Cada um receberá o seu galardão, cada um será visto de acordo com a sua demanda e necessidade, Senhor. No céu, nós seremos também cobrados pelas profundidades que conhecemos, então não há uma igualdade. Não dá para tratar todo mundo igual, porque cada um será cobrado de acordo com a revelação recebida. Isso é palavra de Deus, é palavra tua. Alguns terão galardão, outros terão coroa, e está tudo bem, porque o importante é que todos iremos morar no céu. A igualdade que foi nos alcançada foi o prêmio da salvação. Mas o galardão depende de cada um que vai se reservar e se dedicar à sua obra. Assim eu quero te agradecer e abençoar este meu irmão e essa minha irmã na autoridade do nome de Jesus. Amém? Eu estou com essa palavra poderosa. No céu não tem igualdade. Vai depender da revelação que nós recebemos do Senhor. Amém? Fique ao seu coração. Se tiver dúvida, me pergunte aí no direct. Quem sabe a gente consegue responder algumas perguntas, viu? Beijão no seu coração e que Deus te abençoe. Um excelente sábado na presença do Senhor.